Vamos ler a Santa Palavra de Deus, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, onde a palavra do Senhor nos fala assim: Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, ou seja, súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Vamos orar. Senhor, nós te glorificamos, te exaltamos, ó Senhor, porquanto tu nos salvaste, ó Deus. O Senhor fez de nós novas criaturas, povo teu, ó Deus, ovelhas do teu pasto, Senhor. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor fez isto por pura graça. Obrigado, Deus. Te agradecemos, ó Pai, por pertencermos à tua família, por pertencermos, ó Deus, ao corpo de Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, por lermos a tua santa palavra, a qual, ó Deus, é apta, ó Deus, para discernir, Pai. É apta para instruir, é apta, ó Deus, para que todo homem de Deus seja perfeito, Pai. Ó Deus, e por isso, ó Pai, em busca da perfeição, que sabemos que não podemos alcançar enquanto carne, nós nos aproximamos da Sagrada Escritura, ó Deus, com temor e tremor, buscando em Ti, Pai, as orientações que precisamos, uma vez, Senhor, que somos falhos de muitas maneiras, mas o Senhor, Pai, com graça e com misericórdia, também nos dá a orientação, a direção em cada uma das áreas de nossa vida. Por isso, neste momento, pedimos a Ti, Pai, que Tu continues a nos orientar à luz da Tua palavra. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Irmãos, nós vivemos um momento em nosso país de tensão no que diz respeito à política. Nós temos visto aí movimentos populares, tanto de um lado quanto do outro, mas o que percebemos é que há um grande interesse nacional pelo tema político. E diante desse interesse, muitos cristãos são levados a questionar qual o papel da igreja, do cristão, nesse contexto. Porque há quem pense, irmãos, que política não é coisa de cristão. Há quem entenda que o cristão deve estar preocupado com evangelização e não com as questões políticas do nosso país, uma vez que ressaltam sempre o mandado de Jesus Cristo. E isso é verdade, irmãos, devemos evangelizar e nos preocupar com a evangelização o tempo inteiro, mas não é verdade que nós devemos descartar e desprezar todas as questões políticas. Isso, na verdade, é um pensamento equivocado, mas sabemos que há outro extremo. O outro extremo é que o cristão deva se engajar profundamente somente em questões políticas e a igreja deva, inclusive, promover a política, trazendo candidatos e cedendo púlpito para eles. Esse é um extremo. A igreja recebendo auxílios de políticos, a igreja indicando candidatos, esse é um outro extremo, que também deve ser evitado. Mas qual deve ser o nosso papel como cristãos diante das questões políticas do nosso país? Qual deve ser a nossa preocupação fundamental, principal? Como nós devemos nos portar diante de tudo isso que se desenrola diante de nós? É exatamente sobre isso que quero falar com os irmãos nesta manhã. Quero falar sobre o cristão e a política. E, irmãos, aparentemente, talvez o irmão pense, pastor, mas qual a relação desse texto com esse tema? É o que vamos ver. O cristão e a política. A primeira coisa que quero destacar, irmãos, é que o cristão, ele deve sim se interessar por política. Perceba, irmãos, que quando nós pensamos na missão, qual é a missão da igreja? É evangelizar.
A missão da igreja é anunciar o Evangelho. Mas quando nós pensamos na missão, irmãos, tem como nós não pensarmos naqueles que morreram por causa da missão? Nós sempre vamos lembrar daqueles que morreram. Sempre virá à nossa mente, por exemplo, o exemplo de à nossa mente o exemplo de Estevão, né? O próprio Cristo sacrificou-se no cumprimento da sua missão, que visava, na verdade, nos resgatar, nos salvar, e agora nós anunciamos isso, cumprindo a missão que Ele nos confiou. Muitas pessoas já morreram pregando o Evangelho, foram assassinadas, morreram no campo missionário, e muitas vezes, irmãos, essas mortes foram provocadas pela ação do Estado. Fosse o Estado romano, fosse o Estado na sua manifestação ali entre os judeus, né? Os judeus usando poder político para levar cristãos à morte, seja o Estado chinês, o Estado iraniano, seja o Estado norte-coreano, mas até hoje pessoas morrem por ação do Estado. Quando digo Estado, irmãos, não estou me referindo a Rio de Janeiro, né? Isso não. Estado, estou me referindo ao poder político, poder público exercido pelos governantes, o governo, né? O governo, em muitas situações, mata cristãos. Por exemplo, na Coreia do Norte, os cristãos são assassinados com muita frequência. No Irã, na Indonésia, na China, a igreja é perseguida, tantos outros lugares. Então, irmãos, quando nós pensamos nisso, nós vamos concordar, e mesmo se não pensássemos, né, teríamos que concordar aqui com o que o apóstolo Paulo diz, que, irmãos, nós devemos orar. Paulo diz, olha, façam orações por todos os homens. Ele está dizendo como que os cristãos devem proceder. Ele fala a respeito do procedimento no culto, mas algo que envolve toda a vida cristã. Veja, no versículo 2 ele diz que essas orações, essas súplicas, essas intercessões, essas ações de graça por todos os homens incluem também os reis e todos os que estão em eminência. Há versões que vão trazer a tradução governantes, e essa é a ideia, porque os reis eram os governantes daquele tempo. Veja, nós devemos orar pelos nossos governantes. Com que propósito? Qual o propósito da nossa oração pelos governantes? O texto diz, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Veja, no exercício da nossa piedade cristã, do nosso comportamento cristão, ainda que nós partilhemos, ainda que nós tornemos pública a nossa fé, irmãos, nós oramos para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Por quê, irmãos? Há lugares em que quando nós tornamos pública a nossa fé, a nossa vida deixa de ser quieta e sossegada. Há lugares onde há perseguição. Veja, então a preocupação, o interesse pela política, por quem governa, irmãos, é essencial para o anúncio do Evangelho. Onde é mais fácil pregar o Evangelho? No Brasil ou na Coreia do Norte? Onde é mais fácil? Onde não há perseguição, pelo menos física? No Brasil ou na Coreia do Norte? No Brasil, né? Então, irmãos, por que na Coreia do Norte tem perseguição? Por causa do governo ou simplesmente porque as pessoas lá são assim? Por causa do governo. Então, o governo influencia diretamente na nossa liberdade de pregação do Evangelho. Influencia diretamente na nossa vida como igreja. Então, irmãos, nós não podemos viver alienados da política, nós temos que nos preocupar sim com quem vai governar o nosso país. Porque dependendo, irmãos, da linha ideológica, a igreja pode sofrer consequências danosas, graves. Então, irmãos, veja, a oração visa uma vida quieta e sossegada. É claro que Paulo, ele não tem em mente aqui uma vida mansa, né? De sombra e água fresca, não é isso. Ele está se referindo à ausência de perseguições, à ausência de guerras civis. Irmãos, porque veja bem, as leis do nosso país, elas podem
interferir naquilo que nós cremos. Como assim, pastor? Claro que pode. Irmãos, as leis de um país, elas podem promover o casamento, como também elas podem destruir o casamento, podem destruir a família. As leis podem facilitar a dissolução, a separação e até incentivar, o governo pode até incentivar a separação. O governo, irmãos, pode acabar com o conceito bíblico de família. Ainda temos isso no nosso estado, mas podem surgir leis que acabem com o conceito bíblico de família. Então, irmãos, é importante ou não é nós nos preocuparmos com quem vai governar o nosso país? É importante. Irmãos, porque, veja bem, governos maus, como o governo da Coreia do Norte, do Irã, eles podem inclusive impedir, irmãos, a alfabetização. E, irmãos, por que a alfabetização é importante para nós como cristãos? Por causa da leitura da Bíblia. Muitas vezes, irmãos, não sei se os irmãos já foram em algum lugar que encontraram aquele Novo Testamentozinho pequenininho, né, dos Gideões, né, tem Novo Testamento, Salmos e Provérbios. Irmãos, já houve pessoas que lendo, porque a pessoa, ela vai, um meio para que ela se converta é o contato com as Escrituras, ou alguém chegar e falar para ela das Escrituras. Mas, veja, se as pessoas não souberem ler, qual a relevância de você entregar um folheto, de você entregar um Novo Testamento desse pequenininho? Então, se um país, ele limita o acesso à alfabetização, então, não, vamos formar todo mundo, o importante é que todo mundo se forme e pegue o diploma, mas se vai saber ler, se não vai, não estou nem aí, meu irmão. O negócio são os números. Já pensou? As pessoas não sabem ler, como elas vão ler a Bíblia? Como nós vamos evangelizar? Então daí, irmãos, nós percebemos que a nossa preocupação, quando nós oramos para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, não é somente conosco. E, irmãos, se nós pensarmos no princípio cristão, destacado por Jesus, quando alguém vira para Jesus e pergunta: Senhor, qual o grande mandamento da lei? Jesus destaca 2 grandes mandamentos. O primeiro, amar o Senhor sobre todas as coisas e tal, ele destaca, dá uma ênfase nisso. Mas ele diz: o segundo, semelhante a este amarás o teu próximo como a ti mesmo. E se nós pusermos isso em prática, irmãos, se nós estamos orando para que Deus nos conceda uma vida quieta e sossegada, nós devemos desejar que o nosso próximo também, ainda que ele não seja cristão, goze da mesma vida quieta e sossegada. Então, irmãos, a nossa preocupação não é somente com a igreja, nós estamos preocupados com os outros também. Porque sabemos, irmãos, que um mau governo, ele vai trazer problemas para toda a sociedade. Um mau governo, irmãos, pode aprovar leis que legalizem a pedofilia, por exemplo, pode aprovar leis que legalizem as drogas. E quantas mães já não sofrem com filhos drogados? Quantas pessoas lidam com casos de abuso sexual de crianças? Então, um mau governo pode promover todas essas coisas. Então, nós como cristãos, nós temos o dever, como cidadãos dos céus e cidadãos da terra, de nos interessarmos por política, sabermos qual é o pensamento dos candidatos, saber qual é a ideologia política de cada um, quem é de esquerda, quem é de direita, porque embora, irmãos, Deus não seja nem de esquerda e nem de direita, nós percebemos que os princípios bíblicos se alinham muito mais com o pensamento de direita do que com o pensamento de esquerda. Esquerda defende ideologia de gênero, aborto, legalização das drogas, legalização da pedofilia. Como nós podemos, como cristãos, concordar com isso? Mas, por outro lado, nós encontramos na direita pensamentos que nós concordamos, como a defesa da família. Encontramos, irmãos, a defesa de um Estado verdadeiramente laico, porque as pessoas dizem: olha, Estado laico, entendem que é um Estado onde ninguém pode ter religião. Não, não é isso não. Um Estado laico é um Estado que não tem uma religião oficial, que não impõe uma religião às pessoas, mas é um Estado onde há liberdade religiosa. Todos podem
Todos podem professar a fé no que quiser. Se o cara quiser cultuar uma cebola, ele que cultua a cebola. E se nós quisermos pregar o Evangelho, devemos ter a liberdade de pregar. Mas a esquerda quer cercear a nossa liberdade, quer nos impedir de pregarmos o Evangelho, irmãos. E se nós entendemos que há uma vida quieta e sossegada, o bem, nós entendemos que o bem que nós queremos para nós, devemos fazer ao outro, até porque a Bíblia diz em Gálatas 6:2 que nós devemos fazer bem a todos os homens, principalmente aos domésticos da fé, mas bem a todos. Então, irmãos, se entendemos que devemos fazer o bem, temos que nos preocupar com os governantes, porque sabemos o que vai ser melhor para a população, porque é o que a Bíblia diz. Aquele candidato que estiver mais alinhado com as Escrituras, nesse nós devemos votar. Que isso, pastor? Não estou indicando ninguém, irmãos. Mas nós precisamos, à luz das Escrituras, dirigir o nosso voto, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Porque do contrário, irmãos, nós podemos viver tempos difíceis, trabalhosos. Não estamos dizendo que a igreja não enfrentará perseguição nunca. Não, a igreja vai ser perseguida, isso é inevitável. Ela é perseguida, é uma realidade na vida da igreja. Mas, irmãos, enquanto nós podemos ainda tomar uma decisão que faça diferença, vamos fazer. Devemos nos interessar por política, irmãos, porque há quem diga, lamentavelmente, eu ouvi um pastor no outro dia dizendo isso, que as leis da Bíblia, os princípios bíblicos, eles são para a igreja, são povo de Deus, e não para todo o povo do mundo. Irmãos, isso é um grande absurdo. Porque quando nós olhamos para a história, irmãos, a liberdade que nós gozamos hoje, eu estou aqui pregando, e o irmão está aí sentado, por causa dos cristãos. Porque a liberdade religiosa é uma conquista do protestantismo. Até então não havia. Os irmãos sabiam que no passado, no Brasil, um evangélico, ele não podia, por exemplo, ter o seu casamento reconhecido, né? Porque o casamento reconhecido era só o da Igreja Católica, e ele só podia se casar na Igreja Católica se ele assinasse um termo lá dizendo que é educar os seus filhos no catolicismo. O evangélico tinha dificuldade para encontrar emprego. As igrejas evangélicas não podiam ter aparência de igreja, de templo. As igrejas tinham que ter aparência de casa. Por isso que os nossos templos são do jeito que são. Os irmãos já viram filmes nos Estados Unidos? Filmes americanos? As igrejas lá, elas não parecem tipo uma capelinha? Por quê? Lá, e não houve esse impedimento, mas aqui, irmãos, aqui as igrejas eram proibidas de se parecer com a igreja. Então tinha que parecer casa, não podia nem ter letreiro. Mas hoje em dia, irmãos, nós temos templos de todo jeito, né? Tem templo até esquisito, mas tem, né? Então as pessoas gozam de liberdade porque os cristãos lutaram por isso. A escravidão é uma conquista, a abolição, né? A abolição da escravatura é uma conquista dos cristãos protestantes. A educação pública, a escola pública é uma conquista protestante também. Martim Lutero, que foi o primeiro a instituir isso na Alemanha. Irmãos, entre tantas outras coisas, irmãos, as pessoas, o aborto, o abandono de crianças que acontecia no Império Romano com muita frequência, acabou por causa da influência cristã. Os cristãos lutaram contra isso. Os cristãos conseguiram lutar e impedir que as mulheres na Índia continuassem a ser queimadas, porque elas eram queimadas até o século XIX. Então, irmãos, há muitas conquistas que são resultado daquilo que nós cremos, resultados da lei de Deus. Então, como a lei de Deus é só para a igreja e não para o mundo? A lei de Deus é para todos, porque Deus é o Criador de todos. Então, irmãos, nós devemos pensar nisso. Deve haver liberdade, sim, liberdade religiosa, liberdade de consciência, mas os valores que motivam as nossas decisões continuam sendo valores cristãos. Não é porque as nossas decisões foram motivadas por valores cristãos que nós estamos querendo impor a religião aos outros. Não, as pessoas são motivadas, as decisões das pessoas são motivadas por muita coisa. Tem gente que vai se motivar
com base numa novela, outro vai se motivar com base num programa de humor, outro vai se motivar com base no pensamento de um filósofo, que seja. Nós gozamos dessa liberdade, então eu posso basear a minha decisão, sim, e devo basear nos valores cristãos. Por isso, devo me interessar por política, sim, e devo tomar minhas decisões políticas baseado nas Escrituras. Segunda coisa, o cristão deve votar em quem exerça o papel bíblico do Estado. O cristão deve votar em quem exerça o papel bíblico do Estado. Veja, Paulo ele fala que nós devemos orar pelos governantes para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Para que em toda piedade, honestidade, para que nós como cristãos, na nossa integridade, mesmo sendo pública, nós não sejamos alvo de perseguições e nada. Mas irmãos, para que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada, o Estado precisa cumprir o seu papel. Irmãos, veja, grande parte, eu vou destacar aqui, irmãos, que o meio mais importante pelo qual Deus refreia o mal no mundo é através da transformação do coração do homem, que ocorre mediante a pregação do Evangelho. Então esse é o meio que Deus refreia o mal do homem, esse mal moral do homem, Deus refreia através da conversão. Mas grande parte do mal precisa ser refreado pelo governo. Por quê? Irmãos, é todo mundo que se converte? Não, né? Então, se o mal é refreado pela conversão e tem um monte de gente que não se converte, nós percebemos que há muita gente por aí praticando o mal porque não se converteu. Logo, se essas pessoas não forem refreadas, os cidadãos de bem é que vão sofrer. Por exemplo, irmãos, mesmo que nós preguemos o Evangelho e falemos, sempre vai ter alguém rejeitando. Sempre vai ter, por exemplo, motoristas alcoolizados. Isso vai ter. Então, um motorista alcoolizado, ele pode matar uma criança, ele pode tirar a vida de um idoso, pode tirar a sua vida. Então, o Estado, ele precisa fazer alguma coisa. O governo, ele tem que agir. E a Bíblia diz que a ação do governo tem que ser mediante a força. Abra aí a Bíblia em Romanos capítulo 13 e vamos ver o que a Escritura nos ensina. Romanos capítulo 13, e nós vamos ver um texto que deixa bem clara a ação do Estado. Romanos capítulo 13, a partir do versículo 1, diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Seja quem for que estiver lá no governo, irmãos, creia, é por causa da vontade de Deus, seja num sentido de uma permissão, ou seja no sentido que o próprio Deus moveu as circunstâncias, criou circunstâncias para que a coisa acontecesse assim. Bom, as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Ministro de Deus, veja, servo de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão, não traz debalde, em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Veja, irmãos, o governo deve usar a espada para castigar o mal. O indivíduo que bebe alcoolizado, ele deve ser alvo do emprego da força do governo. Claro, nesse sentido, ele não vai ser alvejado com balas, mas ele vai sofrer as sanções legais. Ele vai ter que ser punido de alguma maneira. O Estado precisa usar a força. Se o Estado não usar a força, irmãos, como ele vai punir alguém? Como alguém vai aceitar ser punido se não houver uma coerção de alguma maneira? Veja, mas o interessante, irmãos, quando nós pensamos nesse uso da força, é que isso é aprovado por Deus. A autoridade, quando usa a força para castigar o mal, ela
trabalha como ministro de Deus. Irmãos, então percebemos aí que Deus usa o governo civil para refrear o mal. Grande parte do mal só pode ser refreado, pelo menos neste tempo, só pode ser refreado pela ação do governo. Agora, então, irmãos, aí nós devemos pensar: como um governo que se alinhe com esses princípios deve agir? O governo deve banir as armas ou os assassinos ou os criminosos? Os assassinos, né? Deve banir os bandidos. Porque o governo, irmãos, ele deve castigar pessoas que dirigem alcoolizadas ou não? Não, coitado, deve. O governo deve proteger a vítima ou o criminoso? A vítima. Então, irmãos, isso nós precisamos pensar. Significa, irmãos, que quando um Estado, quando o governo não faz isso, ele está descumprindo aquilo que diz a Escritura. E a Bíblia nos ensina claramente, irmãos, a força deve ser empregada para castigar o que faz o mal. Seja ele traficante, seja ele ladrão, deve haver um endurecimento das leis. Isso é importante nós percebermos. Mas o que significa, irmãos? Que nós devemos votar só em cristão? Cristão vota em cristão? Quando nós olhamos para o texto bíblico, tem algum governante na Bíblia que não servia a Deus, mas que foi instrumento de Deus para alguma coisa? Tem, não tem? Tem um tal de Ciro, não tem um tal de Ciro assim? Ele não era servo de Deus, mas ele foi um instrumento para libertar o povo de Israel do cativeiro. Lá na história de José, Faraó era servo de Deus? Não, né? Mas Deus usou Faraó para elevar José, de modo que José, fazendo parte do governo, José estava na política, fazendo parte do governo, pudesse beneficiar o seu povo. Agora, irmãos, algo importante também para a nossa reflexão é que José, cumprindo o que Deus mandou, ele beneficiou não somente seu povo, mas todas as pessoas foram beneficiadas, até os egípcios. Isso nos faz pensar, irmãos. Nós, como cristãos, batistas sobretudo, os batistas sempre lutaram pela liberdade, nós defendemos um governo democrático, do povo, pelo povo, para o povo. Então, significa que todos devem ser tratados de igual maneira. Não existe, nós não podemos abraçar, por exemplo, essa segmentação de raças. Porque quantas raças existem, irmãos? Eu só conheço uma. Que raça que é? Humana. A Bíblia diz isso, em Atos capítulo 17, versículo 26, que de uma só geração, Deus fez, de um só homem, Deus fez toda a geração dos homens, em algumas versões toda a raça humana. Só existe uma raça, irmãos. Mas nós não podemos votar somente por uma pessoa ser cristã, porque tem muito cristão de esquerda, lamentavelmente, muito cristão progressista, cristão que defende esses valores aí, defende inclusive a ideologia de gênero nas escolas, aborto, legalização das drogas. Tem cristão que defende isso. A gente até questiona se são cristãos de fato, né? É estranho, mas tem gente que defende isso. Então, se você vota num cristão simplesmente porque ele é cristão, então você talvez esteja andando por um caminho errado, porque e se ele for um cristão de esquerda? Tem um montão de cristãos de esquerda aí, estão defendendo um monte de coisa errada. E se você não é cristão, eu vou votar. Não pense assim. Vamos pensar, o nosso voto ele deve ter um caráter ideológico, um viés ideológico. Nós temos que votar de acordo com a linha de pensamento e não
de acordo com a fé. O cara pode ser até ateu, mas se os princípios dele se alinham, os princípios que ele está defendendo, se ele se alinha com as escrituras, que é isso, pastor? É possível? É possível. Tem ateu que é conservador. Então, irmãos, não há problema. Não há problema algum. Tem ateu, inclusive, que diz que o cristianismo é a melhor expressão religiosa que existe. Enquanto filosofia é melhor que tem, filosofia religiosa. Há quem diga isso, tem ateu que afirma isso. Então, se os princípios dele se alinham com aquilo que diz a Escritura, se ele vai levar o Estado a exercer o seu papel, então não há problema. Então a nossa questão não é se o candidato à presidência é cristão ou não. Nós não estamos escolhendo um pastor para a nossa igreja. A questão é, quais são os princípios que ele defende? Isso que nós devemos pensar. Veja, Deus usou crentes para influenciar governos, usou governantes não crentes para libertar o povo, e Deus pode usar outras pessoas, ou outra pessoa em especial, no caso do presidente, para conduzir o Estado a exercer o seu papel bíblico. Terceira coisa que quero destacar, irmãos, além de que o cristão deve se interessar por política, além de que o cristão deve votar em quem exerce o papel bíblico do Estado, é que o cristão ele deve protestar contra os erros do Estado, os erros do governo, os erros dos governantes. Irmãos, não sei se os irmãos se recordam, mas João Batista, ele é um exemplo de protesto. João Batista protestou contra os erros de quem, irmãos? Que os irmãos lembram aí? Especificamente, uma pessoa, algum governante? Quem lembra aí? Se não lembra, abre aí em Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, versículo 19, onde João Batista, onde o texto fala sobre João Batista. Lucas 3,19 diz assim: sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras ainda esta, a de encerrar João num cárcere. Veja, João Batista confrontou, protestou contra Herodes, não só por ele estar casado com a esposa do seu irmão, do seu meio-irmão, mas ele protestou, veja, o texto diz, contra todas as maldades. Veja, o texto diz, e por todas as maldades que Herodes tinha feito. Irmãos, que maldades eram essas? Eram os desmandos de Herodes enquanto ele exercia o seu governo. Vemos também, irmãos, uma outra cena bíblica em que há o protesto, em que há a confrontação dos desmandos de um governante. Isso se encontra lá em 2 Samuel capítulo 12, quando o profeta Natã, ele confronta quem, irmãos? O profeta Natã? Davi. E Davi era o quê? Era rei, era governante. E o homem de Deus foi lá e falou na cara do governante que ele tinha pecado, que ele estava errado. A igreja, irmãos, ela deve fornecer ao Estado o reforço moral que o Estado precisa, porque o Estado, irmãos, não tem uma bússola moral definida. O Estado não tem os valores bem definidos, mas a igreja deve proporcionar isso ao Estado. A igreja deve prestar esse serviço, a igreja deve funcionar como a consciência do Estado, a consciência do governo. Então nós devemos protestar sim. Se está errado, irmãos, imagine só se a legalização do aborto fosse promovida, nós deveríamos protestar, irmãos. Ideologia de gênero, devemos protestar. O cristão não pode se calar, não, pastor, eu vou só orar. Não! Devemos protestar sim, devemos falar contra essas coisas, devemos usar redes sociais, devemos usar todos os meios que tivermos para protestarmos contra o erro, seja dos governantes ou seja de quem for. Então, a partir daí, irmãos, nós percebemos que a igreja, ela tem um papel fundamental na política do país onde ela está. Nós temos um papel fundamental porque, irmãos, nós temos a Bíblia, nós temos os valores
que são fundamentais e preciosos para a humanidade. A humanidade, ela só funciona como hoje por causa dos valores cristãos. Irmãos, até as prisões, as pessoas, hoje em dia tem prisão feminina, masculina, mas na época lá, nos primeiros séculos da era cristã, irmãos, era todo mundo junto. A separação nos presídios foi uma conquista da igreja. As crianças eram abandonadas, irmãos. Os irmãos já viram aquele filme 300? Tem outros filmes aí também. Havia uma cultura de abandono de crianças defeituosas, havia abortos. Isso era normal, irmãos. Mas os cristãos influenciaram toda uma sociedade, toda uma cultura, e isso mudou. Mas agora as pessoas querem resgatar essas coisas. Os cristãos, irmãos, eles combateram a pedofilia, que era muito comum ao redor do mundo. Irmãos, havia sacrifícios humanos em várias nações do planeta. Mas os cristãos combateram isso e hoje não há mais sacrifícios humanos. Mas se não fosse a intervenção dos cristãos em questões políticas, hoje nós estaríamos assistindo pessoas sendo sacrificadas, crianças se casando, como acontece ainda em alguns países. Crianças, uma menina às vezes 10 anos casando com um cara de 40 anos. Estaríamos assistindo isso. Mas os cristãos trabalharam e muito, interviram ali, atuaram politicamente para que essas coisas acabassem. Então, irmãos, a atuação cristã na política, ela é de suma importância. A igreja deve se preocupar com a evangelização, claro, mas a igreja também deve se preocupar com política. Nós não podemos abrir mão disso e dizer, não, minha preocupação é somente a evangelização. Não, devemos nos preocupar com todas essas coisas, porque todas elas dizem respeito à mesma coisa. Só vamos ter liberdade para evangelizar se nós tivermos um governo que conduza as coisas nesse sentido, que não nos persiga, que não nos oprima. Aí teremos liberdade para evangelizar. Então é importante nós definirmos muito bem quais são os critérios que vão guiar o nosso voto. Vou votar naquele que vai me beneficiar? Não, eu tenho que votar no fulano porque, eu vou ter um emprego. Eu tenho que votar no fulano porque, meu camarada. Eu tenho que votar no fulano. Irmão, se o meu camarada defende uma ideologia que contraria as escrituras, eu não voto nele. Porque isso, irmãos, seria o mesmo que nos vendermos. Seria semelhante àquela pessoa que recebe um saco de cimento para votar no candidato X ou Y. Não, eu vou votar porque ele vai me dar isso ou aquilo, vai me dar um emprego, eu voto nele. Não. Votamos porque nós avaliamos a proposta do candidato à luz das Escrituras. Está alinhado com a Bíblia? Então eu voto. Não está alinhado, eu não voto. É assim que deve ser a nossa postura. Do contrário, nós estaremos caminhando no sentido oposto ao ensino bíblico. Porque qual é o nosso propósito? Uma vida quieta e sossegada. E se, irmãos, nós formos perseguidos, não teremos uma vida quieta e sossegada. Se o crime não for contido, ninguém terá uma vida quieta e sossegada. Se os criminosos continuarem sendo protegidos e as vítimas continuarem expostas, ninguém terá uma vida quieta e sossegada. Então, tal como no texto que lemos de 1 Timóteo 2, nós oramos pelos governantes, porque o nosso propósito é que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Por quê? Porque, como diz o restante do texto, isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. E veja bem, oramos pelos governantes porque é agradável diante do nosso Deus, mas por que razão é agradável ao nosso Deus? Versículo 4, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. A divulgação da verdade é facilitada, irmãos, quando temos um bom governo. Por isso é importante saber em quem vamos votar. É importante definir isso a partir das Escrituras. O cristão e a política. O cristão deve se interessar por política. O cristão deve votar em quem exerça o papel bíblico do Estado. O cristão deve protestar contra os erros dos governantes. Vamos orar.
Senhor, nós te damos graças, te louvamos, ó Deus, pelo privilégio de podermos reunidos, ó Pai, refletirmos sobre essa temática de grande importância. Pedimos ao Senhor que Tu continues a nos dirigir, Pai, em tudo que havemos de fazer, para que o Teu nome seja exaltado através de nós. Sobretudo, ó Deus, na votação, Pai, que faremos, eu peço a Ti, Senhor, que Tu continues a nos guiar, para que nosso voto, ó Deus, possa contribuir, ó Deus, para o propósito que aqui destacamos, uma vida quieta e sossegada. Ó Deus, é o que nós pedimos e desde já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.